E aí, meus queridos e queridas do canal Justificados, Jefferson do Amor Divino, mais uma vez. Hoje eu quero tratar de mais um tema aqui importante da Palavra de Deus, né? Pra gente analisar o significado aí. E antes disso, antes da gente entrar no assunto, no tema do vídeo, quero te pedir, como sempre, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Ative o sino das notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que o canal vier oferecer. Deixa o like no vídeo, se quiser assistir o vídeo primeiro, para ter certeza se ele merece um like ou um dislike, você assiste, no final do vídeo você manda ver, ok? Vamos lá. A letra mata, mas o espírito vivifica. Você já ouviu essa frase? Provavelmente sim, né? Você que é cristão, inclusive, deve ter ouvido essa frase de algum irmão aí que você estava tendo um debate ali, uma discussão bíblica, e aí o cara não queria se sair por baixo porque não tinha resposta. Aí disse para você que você está muito pela letra, que você está muito estudioso, né? Que você tem que parar muito com esse negócio de ficar buscando conhecimento demais, senão você vai morrer, né? A letra vai acabar te matando. Bom, esse é um entendimento totalmente desconexo do que o texto está ensinando. Jamais o texto aqui está querendo dizer que se você buscar conhecimento bíblico, que você buscar entendimento real das coisas relacionadas à escritura, que isso vai de alguma forma te matar, te trazer algum prejuízo. Então o que será que o texto de fato está falando? Vamos tentar entender a partir de agora, pessoal. Então abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios 3, 6 e a gente já vai começar a entender a partir de agora. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Li na nova versão transformadora. Bom, então algumas pessoas, como eu já disse, leem essa sentença textual e aí elas têm essa absurda ideia de que o texto estaria desincentivando o estudo profundo e sincero das Escrituras. Não vamos ir a fundo no que a Bíblia está ensinando, do que esses escritos ou qualquer outro conhecimento humano, né, relacionado esteja ensinando, porque a letra mata. Bom, esse é um entendimento mais do que equivocado, é um entendimento ignorante. Não deveria ter parte na mente de nenhum cristão. É um entendimento muito infeliz e não deveria fazer parte aí das nossas vidas. Então o que é que significa? Paulo aqui está falando da lei entregue a Moisés por Deus lá no Sinai, certo? Os 10 mandamentos, sim, calma que a gente vai entender. Por que essa lei que Deus entregou a Moisés terminava em morte, segundo Paulo? Ele fala que essa lei terminava em morte, aí no verso 7, logo depois do versículo que a gente leu. Então, Paulo ele trata sobre isso lá em Romanos 7. Ele explica que a lei traz o conhecimento do pecado ao ser humano. E uma vez que o ser humano passa a ter esse conhecimento, e esse conhecimento por si só realça a força do pecado, uma vez que desperta a curiosidade pelo pecado. É aquela coisa, né, da curiosidade por aquilo que é proibido, por aquilo que não se deve fazer. Então, quando a gente ouve não faça, aí é que a gente quer fazer. É disso que Paulo está falando. Ele diz o seguinte: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Olha como Paulo procura ser claro no assunto, né? Para ele não dar a entender uma coisa que algumas pessoas hoje em dia acham que a lei é uma coisa perversa, maligna, mas Paulo foi muito claro. Ele diz: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não traria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. Então o que é que Paulo está explicando aqui? Exatamente isso que há pouco eu acabei de dizer, que a partir do momento que a lei informa que algo é pecado, ela reforça, ela realça a força do pecado em nós, que já temos essa natureza propensa ao pecado, que ela desperta a curiosidade por ele. E a isso Paulo chama de sujeição da lei, ou escravidão da lei. Enquanto nós não temos algo que nos incline a um plano contrário, nós estamos escravos da lei. Essa situação em que a gente, diante da lei de Deus, sabendo que é errado, porque a lei informa, não podemos cumprir essa lei, porque nós somos inclinados ao pecado. Então, se não houvesse uma lei que proibisse,
nós não teríamos tanto ímpeto em praticar os atos que são proibidos por ela. O que restava para esses pecadores impenitentes? Qual é a sentença que a lei estabelecia e que restava para nós nessa condição? A morte. É por isso que a letra mata. Então qual é a solução? É a vida pelo Espírito. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 12 a 14. Então a sacada é a seguinte: a lei, ela é espiritual, ela é santa, justa e boa. Nós, porém, somos vendidos ao pecado, somos escravos do pecado, conforme Romanos 7, 14. E é por esse motivo que é impossível a nós cumprir a vontade de Deus pelo nosso próprio desempenho, sem o Espírito Santo. E é aqui que entra o papel dele, atuando em nós e nos capacitando a viver os santos preceitos de Deus. Preceitos estes que seriam para a morte, caso nós tentássemos segui-los sem o auxílio do Espírito de Deus. Então, pessoal, o entendimento é esse. Quando alguém dizer para você que a letra mata porque você está estudando a Bíblia, você explica isso para a pessoa, manda esse vídeo para a pessoa, certo? Enfim, obrigado por sua paciência, por me ouvir. Eu espero encontrá-lo aqui no próximo encontro, no próximo vídeo. Deus abençoe você e até a próxima.